Glória a Deus, graças e paz, amados irmãos em Cristo, tudo bom? Ai, gente, que maravilhoso que é o nosso Deus, né? Deus é tão lindo, a gente vem aí de muitas aulas já, e parece até que a gente está falando a mesma coisa, mas é porque o ato foi um só, e nesse ato aconteceram todas essas coisas. A aula talvez hoje vai ser um pouquinho mais longa, mas é muito necessária, tá bom? Nós estamos na nossa sexta aula, na nossa quinta aula. Então, são 7 aulas, né? Quinta, sexta e sétima aula. Então, a gente vai para a quinta aula com alguns tópicos. E eu vou pedir já encarecidamente que você tenha a sua Bíblia em mãos, o seu caderno, a sua caneta. Anotem as suas dúvidas também, porque na aula de fórum você vai poder questionar. E nós vamos à luz da Bíblia, então, te responder, amém? Nós falamos então da purificação na última aula. É, o sangue de Cristo nos purifica. E isso tem tudo a ver com perdão. Como é que ele nos purifica? Nos perdoando. Qual que era então, e a gente já estudou sobre isso, mas eu falei muito rapidamente sobre como é que nós conseguimos e alcançamos o perdão divino. Como é que nós, qual o preço, como lá na aula de libertação eu falei sobre isso, eu acho que foi a segunda aula. Nós aprendemos que nós somos libertos em Cristo Jesus através do sangue. Só haveria uma forma, que era no derramamento de sangue de um inocente. A palavra de Deus diz assim em Efésios, capítulo 9, verso 22, e não havendo derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Porém, não podia ser qualquer sangue. Tinha que ser um sangue que nunca viu o pecado, que não era contaminado, que não tinha dentro de si nada de pecado. Tinha que ser um sangue puro, livre. Então, na terra não tinha ninguém. Na terra não tinha ninguém, porque lembra que nós estudamos lá nas primeiras aulas que quando houve o pecado no mundo, então era transferido tudo isso, todos os males para as próximas gerações. Lá quando Adão e Eva pecaram, então a partir dali todas as gerações pecaram. E a gente vai ver na história e vamos vendo que é realmente uma verdade, porque há homicídios, há roubos, mentiras, enganos. Então a palavra se cumpre, ela é a verdade. E é isso que a gente vê. Antes do pecado não havia esse tipo de conversa, não havia isso na Bíblia. Mas a partir do pecado aqui instalado aqui na terra, então as pessoas elas seguem uma vida cheia de engano, cheia de erro, cheia de pecado. E para que nós fôssemos resgatados, havia necessidade de um sangue ser derramado. Mas que sangue poderia ser derramado, sendo que todos estavam nessa mesma condição? Como é que poderia? Então, o Senhor, que é poderoso e maravilhoso, ele se despiu de toda a sua glória, veio para a terra, viveu como nós vivemos, cumpriu toda a lei, cumpriu todas as regras que precisavam ser cumpridas da lei judaica e não pecou. E aí, quando ele não é um pecador, ele é o digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Ele é o único que poderia e que pode. Amém? Então, aqui em Efésios capítulo 9, no verso 22, e não havendo derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Não era qualquer sangue, tinha que ser sangue de um inocente. Lá em Efésios capítulo 1, no verso 7, diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Somente através do sangue, nele aqui, o nele significa Jesus. Em Jesus temos a redenção por meio do seu sangue. Então, o mestre sabia disso, o Senhor Jesus sabia disso. Então ele derrama o sangue dele. Essa gotinha que eu quero falar com vocês é a gotinha do perdão. Naquele momento que jorrava sangue do Cristo amado, jorrava o perdão. Nós estávamos sendo perdoados pelos nossos males, por tudo que nós estávamos fazendo de errado.
Lá em Colossenses capítulo 1, no verso 14, diz assim: é Ele que nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Só através de Jesus Cristo, do sangue do Mestre Jesus Cristo, é que nós somos perdoados. E aí eu venho para mais uma gotinha, trabalhar com vocês aqui nessa aula número 5 ainda, a gotinha da salvação. Ele nos perdoou, ele nos purificou, ele nos curou, ele nos libertou e agora ele nos salva. Aleluia, obrigada, Deus eterno. Agora Jesus nos salva. Aquele sangue derramado naquela cruz também é para a nossa salvação. Ele nos perdoou e agora nós o aceitamos. Ele nos salva, ele nos salvou. A salvação é para todos. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte daqueles que cometem o pecado. O Senhor não tem prazer. O Senhor ama a todos. Nós somos a coroa da sua criação. Você lembra disso? O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele ama a mim, ele ama você e ele ama aquele que ainda está numa vida de pecado, numa vida errada. E o que ele quer é que todos sejam salvos. Hoje é dia de salvação. Amém? Lá em Atos capítulo 4, no verso 12, diz assim: a salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, no verso 13, diz assim: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Aleluia! Amém? Não há salvação em outro lugar, não há outro nome, não há outra condição a não ser aceitar Jesus como Salvador. Aí você pode me falar, mas eu aceitei Cristo como Salvador e então eu sou salva. A Bíblia te garante salvação em Cristo Jesus pela graça. Você não merece e eu não mereço, mas Cristo nos ama e por misericórdia e por amor ele nos salva. Ele se entregou para que nós fôssemos salvos em Cristo Jesus. Às vezes vai ter gente que vai me ouvir e vai falar assim: olha, eu não quero ser crente, não. Eu não quero ser crente, não, mas eu sou uma boa pessoa. Eu faço caridades. Olha, eu até acredito num patuá, eu até acredito numas mandingas. Eu faço aí quando o pessoal me manda. Tia Meirinha, isso existe no meio evangélico, cristão espírita? Existe, né? Olha, Meirinha, eu faço uns negocinhos aí, mas não é nada demais, não. Boto um negócio atrás da porta. Eu faço umas coisinhas aí, sabe? Mas eu creio que é isso que vai me salvar. Não é. Nada do que nós fizermos. O cristianismo, C.S. Lewis, num debate uma vez, ele fala, os homens estavam ali conversando sobre as religiões, né, o que cada religião pedia, e qual era o diferencial do cristianismo para as outras. E aí ele fala, é que os outros pedem sempre alguma coisa, mas o cristianismo não pede nada. Isso é muito difícil para nós que entendemos a troca, né? Então, ó, eu vou fazer o bem para você e você vai me dar o bem, né? Então, olha, cuidado, hein? Eu tô sendo gente boa contigo, seja você gente boa comigo. A gente tem esse costume de troca. A Bíblia fala sobre o plantar e colher, então a gente se fixa muito essa questão, e quando nós ganhamos algo, um favor imerecido, a graça, um presente de Jesus, nós ficamos assim, não estamos acostumados. Então, eu não vou ter que fazer nada, tá certo isso? É sério, eu só tenho que aceitar como Senhor e Salvador. Eu não preciso dar nada, eu não preciso pagar. O que eu tenho que fazer? Nada do que você fizer. O que a Bíblia vai falar depois é que sem santificação ninguém verá a Deus, e você precisa ter uma vida de santificação, os frutos da salvação, tá? Mas quem salva é Jesus Cristo, mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça, nós somos salvos. Então, Cristo nos perdoou, e quando nós o aceitamos, ele também nos salvou, ele morreu para que todos tivéssemos vida e vida com abundância através da salvação, através do sangue dele. Quando você aceita o Senhor como Salvador, então ele te garante a salvação. Também a Bíblia nos fala que quando Cristo faz tudo isso, quando ele nos perdoa, quando nós nos achegamos a ele, né? E ele nos perdoa, ele nos purifica, ele nos liberta, ele nos cura, ele nos dá salvação.
ele nos garante a reconciliação com Deus. Lembra que nós éramos separados? Tia Miriam, parece que é tão repetitivo. Não é repetitivo. É para fixar na tua mente, para entender claramente, passo a passo, de tudo que Cristo vivenciou ali naquela cruz. De tudo que Cristo fez, o que é que ele resgatou para nós. Porque é muito fácil, é muito simples. Eu chegar aqui e falar assim: olha, Jesus Cristo morreu para que eu tivesse vida, para que eu fosse salvo. E aí eu fico só nisso aí. Mas não foi. Ele me purificou, ele me curou, ele me libertou, ele me resgatou. Ele me transformou, quando eu aceitei, tudo isso aconteceu na minha vida. E às vezes a gente só se pega a um ponto e não para meditar num todo. Quando a gente para meditar, sabe quando você sabe, mas você não sabe? Tipo, eu sei, mas eu nunca aprofundei. Esse curso, então, é para fazer com que você se aprofunde, medite um pouco mais. Então, cada aula que você fizer, medita. Poxa, é verdade. Ele nos trouxe a reconciliação. A palavra de Deus diz assim, lá ao 20, fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Em Romanos 5, do 10 ao 11, fala assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, quando nós somos salvos, nós devemos ter na nossa consciência que nós somos reconciliados com o Pai, reconciliados com o nosso Cristo amado. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós aqui tem duas partes que nós devemos separar. Então, eu entendo que agora Jesus Cristo me salvou, eu aceitei como Salvador e agora eu tenho amizade com Deus, mas não é só isso. Eu também agora eu tenho a oportunidade, o privilégio de ser usada por Deus para falar dessa reconciliação a todas as pessoas. É algo que eu preciso falar, que eu preciso ir, que eu preciso pregar, são as boas novas. E falar para aquele que sofre, falar para o pobre, para a viúva, falar para todos aqueles que necessitam, para as criancinhas no nosso caso, de todas as nações, de todos os lugares, por onde Deus nos enviar. Nós precisamos falar dessa reconciliação que é possível através do Senhor Jesus Cristo. Amém? É muito maravilhoso quando nós entendemos o plano de salvação, quando nós entendemos pedacinho por pedacinho, quando nós esmiuçamos o que Cristo fez na cruz, nós ficamos mais gratos, nós ficamos mais felizes ainda, né? Nós ficamos radiantes, porque a gente vê o quanto a gente não merece, a gente vê o quanto a gente é pequenininho e às vezes tão incapaz, mas aqui o Senhor confia a nós as boas novas, sabe? Os anjos, eles queriam fazer isso, os anjos queriam poder anunciar a glória de Deus, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós não vemos, o nosso Deus, ele é Espírito, há um Deus conosco, o Espírito Santo está conosco. Eu lembro que eu li um livro onde falava, há um Deus conosco, o Espírito Santo está sobre nós, ele está em nós e ele está aqui. Ele ainda não foi retirado da terra, ele está em nós. E isso é tão maravilhoso, a gente não vê, mas ele está aqui. E benditos são aqueles que creram sem ver. É a nossa vez, é o nosso momento, nós estamos vivos, nós estamos aqui para completar a boa obra, para poder combater o bom combate. Os irmãos da fé, os heróis da fé fizeram a parte deles, agora é a nossa parte, agora é o nosso momento, é o momento onde nós não devemos estar enraizados nessa terra, porque o Senhor nos chama de embaixadores. Embaixador é aquele que anuncia, é aquele que
representa, na verdade, ele é o que representa um estado maior, é o que representa um país. Nós representamos o céu. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Meu pastor até chama de extraterrestre. É modo carinhoso de falar que nós somos representantes do céu. É através da minha vida e da sua vida, professor, professora. Deus quer usar a tua vida para falar não só para aqueles que estão dentro da igreja, mas principalmente para aqueles que ainda não conhecem. Agora que eu estou falando com adultos, passando numa linguagem adulta, Deus não quer mais que você só fale com crianças. O Senhor quer que você fale com adultos, porque agora você já consegue, esmiuçou. Ainda não terminamos, mas aqui já estamos caminhando para o fim. Então, já esmiuçou, já tem os versículos que você precisa, já tem a base bíblica, a confirmação do Espírito Santo está sendo realizada agora no seu coração. E você precisa fazer, então, algo muito especial, que é ser obediente, que é de anunciar a glória do Senhor, amém? Não perca tempo. O Senhor diz que nós não devemos, dentro e fora de tempo nós devemos anunciar, é não perder tempo, entende? Não perder tempo, fale, anuncie, mostre, fale do amor de Deus. E as suas criancinhas também, deixe com que elas sejam, façam com que elas estejam capacitadas para falar desse amor. Capacite as suas crianças para que o Espírito Santo possa usá-las de uma maneira tremenda. Fala, tia Meirinha, olhando assim parece tão difícil para eu passar para minhas crianças, porque é tão profundo. Pensando nisso, o Espírito Santo moveu o coração de uma serva dele, que foi da tia Alda. A tia Alda, gente, povo de Deus, aqui eu posso contar para vocês, a tia Alda não leu esse texto, a tia Alda não leu esse conteúdo que está aqui. Ela não sabia, e aí ela orando ao Senhor para fazer um recurso visual, o Senhor deu esse recurso que vocês estão fazendo com ela. Que lindo! No momento que ela apresenta e falou, eu quero apresentar, eu quero entregar para a junta, e vamos fazer, e vamos passar na Páscoa, eu olhei e falei assim, como é que você conseguiu? Como é que você fez isso? Você leu o conteúdo do sangue de Jesus, do curso que vai vir? Ela falou, não, eu não li. E eu sabia que ela não tinha lido. Aí eu falei assim, como é que você faz um recurso visual falando sobre isso? Aí ela não entendeu muito. Então eu peguei o material e mandei para ela. Falei, olha esse material. E aí ela olhou o material e já se derramou em lágrimas e falou, meu Deus, Deus unindo as situações, Deus unindo as pessoas, Deus fazendo uma revelação aqui, outra revelação ali, a gente se unindo em prol de fazer esse curso. A tia Priscila Terra, que vai trazer para vocês uma forma simples de falar com as crianças sobre o plano de salvação, não foi diferente. Nós estávamos orando há muito tempo por isso e inesperadamente um dia ela me liga e toda eufórica e toda assim. Eu preciso te falar, eu preciso te falar, eu vi o coração, isso aqui. Falou tudo que o Senhor tinha mostrado a ela, tinha trago na mente, no coração dela, e eu não entendi nada. E eu falei, é o Espírito Santo. Ela só precisa colocar as coisas no lugares, entender, e aí depois ela conseguir passar com clareza, porque eu não entendi nada. Eu falei assim, pega aí um desenho, faz em desenho, pega uma arte, faz em arte para eu te entender, porque você está muito eufórica e eu não consigo te entender. Ela correu, pegou um EVA e fez a arte, vocês vão receber logo, vocês vão receber isso também. E ela monta aquela arte e aí ela vem e faz uma apresentação e eu fiquei assim, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. E nós não sabíamos quando nós passaríamos, mas nós sabíamos que era para passar. E aí Deus mostra que é para passar dentro desse curso. Então, eu estou tão maravilhada. E tudo isso é para que nós possamos ser usados no ministério da reconciliação. Ah, Deus lindo e maravilhoso. Maravilhoso Deus. Pai querido, Pai amado, usa os teus servos para o ministério da reconciliação. O Senhor já deu. Aquele que não encontrou ainda qual é o seu ministério, eis aqui o ministério, né, Deus? Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo, que nós possamos ser luz no mundo, sal da terra. Espírito Santo, que nós possamos
cumprir o ID do Senhor com muito amor, com muito zelo. Nos capacita cada vez mais, Senhor. Senhor, cria as oportunidades para que nós possamos falar do teu amor. Tanto as criancinhas como aos adultos também, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Ó, até a próxima aula e a última aula, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus.